Uma produção Mundo Freak. Oi, meu nome é Sara e eu vou ler um relato para vocês que não é meu, ele é da minha irmã, mas ela permitiu que eu repassasse. Eu sempre voltei da faculdade observando bem o céu. Morei em uma ilha por um tempo e eu e minha mãe tínhamos costumes de ficar observando as estrelas, bem mais fácil de se ver pela falta de luzes da cidade. E sempre nos divertimos vendo o que nós chamávamos de UFOs. Acabou virando costume olhar na cidade também. Um dia eu tive um sonho bem realista, em que eu saía do ônibus, chegava em casa e ia ajudar minha mãe que havia quebrado a perna. Precisei estender uma peça de roupa molhada, mesma noite, e vi uma luz forte na direção do portão que dá para a rua. Era uma estrela linda a princípio. Olhei ela, me virei para pegar outra peça de roupa, e quando eu olhei de novo, ela tinha mudado de lugar. Eu acompanhei com os olhos, e enquanto a estrela mudava de lugar, ela se tornava cada vez mais próxima. E então eu comecei a ficar muito nervosa, desesperada e ofegante com a proximidade. Eu quis entrar rápido em casa e eu fui fechando a porta. E quando estava para fechar e a luz quase me pegava, eu acordei. E eu não conseguia abrir os olhos, pois eu senti que havia mais coisas no quarto além da minha irmã. Tive aquele sentimento de ter alguém ao pé da cama. Após 1 trilhão de orações, consegui voltar a dormir. No outro dia, observei as minhas costas, próximo à lombar, e tinham 3 pontos, formando um triângulo que duraram por alguns dias. Não coçavam, não doíam, mas estavam lá para me lembrar desse sonho que eu ainda não esqueci. Tem outra história mais curta e com menos lembranças, mas quando minha irmã tinha 10 anos e eu, Sara, tinha 5, eu me traumatizei monstruosamente com o que aconteceu. Ela viu algo que ela chamou de ET, mas nós não sabemos o que era porque ela estava sozinha na hora. Ela foi ao banheiro escovar os dentes para dormir, mas saiu berrando e aos prantos dizendo que tinha um ET na janela e que ela não ia voltar mais lá. Ela ficou completamente desesperada, disse que era uma coisa cinza e que olhava diretamente para ela, mas ela não conseguia descrever mais. Minha mãe disse que não tinha nada para tranquilizar nós duas, mas quando nós criamos idade suficiente para não surtar mais tanto com a história, ela contou que assim que a minha irmã berrou, ela foi ao banheiro ver o que tinha e brilhava do lado de fora da janela uma luz branca enorme que se dissipou. Até hoje eu morro de medo de olhar para a janela do banheiro e encontrar um ETzão me encarando. Eu lembro como se fosse hoje, um sonho de muito tempo, que foi impresso na minha mente. Primeiro porque ele é bastante traumático para mim. Segundo porque eu tive esse sonho por várias noites, por muitos anos da minha vida. Eu sonhava que acordava durante uma madrugada, com a casa inteira escura. Eu escutava o som de TV ligada vindo da casa dos meus avós, que ficava no mesmo terreno que a dos meus pais. Eu sabia que todos estavam lá. Eu era criança, levantei sem sono, atravessei a casa e saí para o quintal. Durante a minha caminhada apressada pela escuridão da noite, algo começou a me puxar para cima. Não importa o que eu fizesse, eu continuava subindo. E então, o vazio. Eu era criança, pensava que era Deus me puxando. Talvez ele estivesse bravo comigo, talvez ele estivesse me chamando de volta, eu pensava. Anos depois, eu percebi que pudesse ser outra coisa. Esse é o Criptologia, programa voltado para a investigação de temas apócrifos da humanidade. Eu sou Andrei Fernandes e estou à frente dessa série de entrevistas que gravei entre 2018 a 2020.
Eu sempre gostei muito do assunto quando eu era adolescente, e em dado momento eu deixei de acreditar. Tudo parecia fantasioso demais, uma crença cheia de paradoxos e contradições, falando sobre seres que atravessavam o cosmos para passear sobre a terra e o mar, para concluir objetivos muito além da nossa compreensão. Tem um motivo do porquê eu comecei esse projeto falando sobre a noite oficial dos discos voadores. E por que eu estou mostrando esses áudios para vocês. Como um bom cético do tema, eu sei que muitas vezes a gente acaba convencido de que tudo tem uma explicação. A ortodoxia do método científico, que mal conhecemos, e explicações hipotéticas lotadas de sarcasmo e bom humor. Porque um ET viria para cá e sequestraria a vaca de um caipira? Dentro dessa frase, existem os 3 principais argumentos descrentes quanto ao fenômeno OVNI. De que seja impossível um suposto e hipotético extraterrestre tenha domínio sobre a travessia do cosmo profundo, algo que é impossível para nós. De que interesse dos supostos extraterrestres a formas de vida de outro planeta seja algo banal, o que não é verdade, tendo em vista que mandamos pessoas para a Lua por simples competição ideológica, algo que era impossível 30 anos antes do evento ser concluído. De que um cidadão do interior tem a capacidade de mentir ou mal interpretar um fenômeno, em contrapartida a uma óbvia superioridade de um cidadão morando em uma região metropolitana, com acesso à informação. Esse um argumento lotado de preconceito e arrogância. Aliás, todos esses argumentos vêm com uma terrível carga de arrogância em cada letra. Ter áudios de militares confirmando o fenômeno parece ser uma via bem interessante para maciar um pouco a cabeça de quem a todo momento nutria certo desinteresse pelo fenômeno. É claro que podemos oferecer incontáveis hipóteses antes que possamos fazer uma afirmação tão fantástica, incrível quanto visitas extraterrestres, mas se a gente se prender apenas nos dados frios, sendo eles tão cruéis conosco quanto a resultados satisfatórios, não é razoável que paremos um pouco, respiremos fundo e talvez, apenas talvez, paramos para escutar um pouco. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Jean. Particularmente como pessoa no dia a dia, eu não sou muito, não que seja muito relevante, mas sou estudante de arquitetura. Eu tenho 23 anos hoje em dia. O ocorrido foi quando eu tinha em torno de uns 17. O local foi uma antiga fábrica de cimento na região de Perus, na zona norte de São Paulo, para quem conhece. Até então, essa área ela é bem conhecida, ela tem um histórico muito grande na região por uma série de acontecimentos, manifestações. Tem um histórico sombrio e estranho nesse lugar, de eventos assim muito, muito complicados que a própria região mesmo trata. Então, eu acho que esse ponto em específico, que é essa fábrica de cimento, que é a Portland Perus, essa fábrica abandonada, ela tem um histórico bem estranho. E essa estranheza atrai muito o jovem em geral, esse senso de fantástico, de interessante, e isso acabou me atraindo nessa época. Então, era um ponto em específico que eu me reunia muito com amigos para conversar, para jogar papo fora, para jogar alguma coisa. Então, chegou a ser um ponto de encontro. Não é um galpão só, é um complexo de, 250 mil metros quadrados, é bem grande. Eu tenho colegas que moram na região de Perus e a gente já se reunia próximo ao centro do bairro, ali próximo à estação da CPTM, para conversar, para bater papo. E em algum ponto a gente foi convidado a começar a ir para a fábrica, porque dá para acessar essa fábrica. E por ela ser abandonada, uma área muito grande, assim, esse espaço que eu falei, que tem 2, 3 vigilantes de segurança privada que ficam ali durante o dia e durante a noite. Então, é um espaço para ficar muito tranquilo. O evento em si foi em alguma noite que a gente decidiu ir para a fábrica para poder ficar por lá. Só que para acessar essa fábrica, você precisa cortar o caminho por um matagal e passar por um casarão que também tem abandonado na região. Passando por esse local, a gente encontrou um outro grupo de jovens que até então não reconheceria hoje, não saberia identificar,
que estavam voltando da fábrica, falando que estava um movimento estranho, estava esquisito, e até então a gente seguiu o caminho, né? A gente não seria isso que ia interferir. Ainda tinha um pouco de sol, então a gente acabou ficando, a gente papo vai, papo vem, conversa, acaba anoitecendo, e em algum ponto você fica só com iluminação de celular, de lanterna, ou com a baixa iluminação possível, só para estar ali próximo da região conversando. E o tempo foi passando e em algum momento um dos nossos colegas, ele viu uma movimentação, aí que começa a entrar a parte complicada da história. Ele viu uma movimentação de uma outra ponta da fábrica, mas não era como se você visse uma pessoa caminhando, era só uma iluminação. E a primeira coisa que você supõe é, nossa, o vigilante está aqui perto e ele está vindo para cá, ele vai falar para a gente sair daqui, até porque a gente não devia estar aqui. E a gente ficou observando durante um tempo. Só que não vou dizer que não é uma iluminação, um facho de luz como uma lanterna, não era uma iluminação que fosse um LED, como se fosse só um ponto se movendo. Era como se fosse algo, como é que eu vou dizer assim, se você for olhar o formato dela, seria como se fosse uma elipse de pé, só que ela não estava num ponto elevado do horizonte, ela estava bem distante, mas no mesmo nível da fábrica. E até então aquilo ali era só um ponto de iluminação. Só que a gente começou a ver a movimentação e ela foi subindo para a região onde ficam as chaminés da fábrica. E a gente acompanhando ela, porque a gente até então estava curioso para saber o que poderia ser. Essa iluminação, ela começou a ir num sentido, a gente imaginou que estivesse chegando na parte das chaminés. E ela começou a subir, e a gente já deduziu, não é o vigia, deve ser alguém que está subindo para tirar uma foto em cima da chaminé, alguém que está planejando algo do tipo, assim, como se fosse uma luz, como se parecesse de uma lanterna. Mas até então a gente estava assim, a uns 60, 70 metros, assim, não era tão próximo para a gente conseguir identificar. E essa luz, ela até então começou a subir, onde em teoria, onde a gente de dia conseguiria ver a chaminé, mas de noite eu não conseguiria ver ela de maneira tão clara. Só que um balão tem uma iluminação diferente, ele simplesmente não sobe e segue em direções. Esse foi o ponto de virada para a gente. Que essa luz que começou a subir, ela deixou de subir na vertical e começou a seguir num sentido horizontal, não para a nossa direção, mas para o sentido de onde a gente tinha vindo. E nesse momento a gente decidiu ir embora, porque a gente já não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. A gente estava em um grupo de 3 pessoas, no total estava eu mais 2 pessoas, e a gente decidiu sair. Nesse ponto que aí a história ela diverge um pouco, porque a partir daí eu já não sei mais o que acontece. Um evento em particular que me leva a crer que foi um evento de contato. Nesse horário que eu estou contando esse trecho da história, aconteceu umas 9, 10 horas da noite. Em algum ponto eu perdi a consciência e quando me recobrei eu estava de volta do casarão, que eu tinha comentado no começo do relato que ele era o caminho para a fábrica, e eu estava nesse casarão olhando pela janela. Só que até então parecia só uma situação muito estranha. Eu estou em um ponto, em um outro local, eu me recordo de estar em um outro local absolutamente diferente, e quando eu vou me recordar, olhar o horário, eu vejo que já está dando 3 horas da manhã, 3:30. Então tem um intervalo de tempo que é entre das 9 e 10 horas da noite até as 3 horas, que tem colegas que dizem que, esses colegas em específico dizem que também não se recordam. Eu mais esses outros 2, eu me voltei com a consciência no casarão
E os outros 2, separadamente, lógico, falam que recobrar a memória já estavam em casa, já estavam descansando. Até então, nenhum dos 3 sabe em que ponto, o que aconteceu nesse meio tempo. No intervalo das 9, 10 horas até as 3 da manhã, eu não me recordo do que possa ter acontecido. Depois eu fui olhar, vi se eu não tinha sido assaltado, se eu não tinha sido atacado, se não estava me faltando dinheiro, se eu não estava sujo, se eu não tinha caído. Então, até então eu estava exatamente como eu já tinha deixado o ponto da fábrica. A gente voltou 1, 2 semanas depois para a fábrica no horário da manhã para dar uma olhada, ver se a gente não que se a gente achasse alguma coisa, mas ver o que poderia ter sido essa situação. E até então a gente não viu nada de diferente. Acaba que virou esse ponto estranho da história de a gente vê um ponto luminoso que começa a subir numa vertical e depois começa a seguir em sentido horizontal, que é esse ponto elíptico que eu comentei, e surgiu um espaço de memória onde nenhum dos 3 consegue recordar. E com o passar do tempo, a gente deixou de conversar sobre esse assunto. Até hoje estou com 23 anos, já passou um certo tempo dessa situação, e quando eu converso sobre o assunto, cada um diz, eu acho que eu bebi muito e fui para casa, e não, eu acabei de encontrar um outro colega, fui para uma casa, sabe? Até certo ponto, cada um começou a preencher esse espaço com alguma memória, ou com o que fosse conveniente. Mas até então, o que eu me recordo é que ninguém tinha um evento acontecendo dentro desse horário do acontecimento. E é esse ponto que abriu essa questão para mim, do que possa ter acontecido e o que teria sido esse ponto luminoso que a gente acabou vendo. Uhum. Essa questão das pessoas procurarem explicações sobre isso só aconteceu depois, no momento em que vocês, vamos dizer assim, acordaram, vocês tentaram entrar em contato um com outros. Como é que foram esses primeiros momentos? Até certo ponto se levou muito na brincadeira, de nossa, o que pode ter acontecido, sabe? Talvez com o tempo, depois que eu comecei a olhar um pouco mais para trás, isso começou a tomar uma forma um pouco mais, eu não diria preocupante, mas ganhar um pouco mais de seriedade, porque até então pra gente foi só um evento muito estranho, mas que ninguém levou muito a sério. A gente seguiu, a gente continuou, mas até então na primeira conversa que que os 3 tiveram, né, a gente acabou entrando em contato, a gente realmente falou, cara, o que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu nesse meio tempo. E ninguém sabia responder. Mas eu posso usar a explicação deles, que eu abracei uma época, que era em algum ponto, talvez, eu não me lembro que a gente bebeu alguma coisa, ficou dando risada e cada um foi pro seu lado, ficamos confusos. É uma explicação, mas até então, nessa época eu não tinha bebido nada, naquele momento eu não estava bebendo nada, então eu estaria forçando muita barra com essa explicação. É isso que eu ia te perguntar, tipo assim, por que você... É uma explicação mais fácil, né? Por que hoje você não acredita muito nela? Assim, para eu chegar e querer falar sobre esse relato mesmo, é porque em algum ponto essa situação que eu passei ainda estimula um pouco da minha curiosidade. E eu acho que em si o Mundo Freak é muito disso, de estimular a curiosidade. E ouvir o podcast de vocês me fez relembrar um pouco desse evento, e acho que falar um pouco sobre ele. Acho que fazia muito tempo que eu não falava em voz alta sobre esse assunto mesmo, e talvez falar um pouco sobre ele em voz alta talvez me trouxesse uma reflexão um pouco melhor do que simplesmente eu devo ter bebido muito e me esqueci do que aconteceu. Uhum. Então eu posso partir do pressuposto de que a gente possa ter sido abordado na fábrica por alguma coisa, possa ter acontecido alguma coisa naquele meio tempo com a gente e isso tenha sido reprimido, essa memória, não sei, eu tô só especulando até então.
Mas o que eu posso dizer, essa memória eu tenho, desse delay, desse tempo de eu acordar, eu não tinha nenhuma marca física de ferimento, de queda, de sujeira. Até então eu estava exatamente de como eu estava no restante do período. A única coisa diferente mesmo foi essa interação com o tempo, a sensação do tempo passando um pouco mais devagar foi a que ficou nesse período. Mas uma explicação que eu possa dizer desse espaço de tempo que eu não tenho, que eu não me recordo, eu já pensei em algumas possibilidades, mas acho que a mais provável, pensando pelo lado ufológico, seria isso, que algum evento, aconteceu alguma coisa comigo nesse meio tempo e essa memória talvez tenha sido suprimida, tenha sido, não diria apagada, porque eu não sei se o conceito de memória apagar, ele realmente existe mesmo. Talvez eu só não precise acessar essa memória, talvez nunca tenha acesso, ou talvez em algum ponto eu vá substituir essa memória por qualquer outra coisa e não vou acessar esse ponto dela. Porque nesse meio tempo cada um encarou isso de uma maneira, talvez não olhando de uma maneira diferente, mas talvez dos três eu tenha sido o único que ainda reflete sobre esse momento. Eu acho que eu mandei esse e-mail que eu mandei para você sobre esse caso, acho que deve fazer um bom tempo já que eu mandei. E nesse meio tempo eu fui conversar com ele sobre o assunto, se ele se lembrava, mas sempre tentando encarar isso de uma maneira engraçada, porque acho que sempre foi mais fácil abordar esse assunto desse jeito. Eu cheguei a puxar assunto particularmente eu preferia não falar o nome, mas vamos dizer assim, o amigo A e o amigo B, em algum momento sentei para conversar com eles e falar sobre o assunto. Eu vou conversar com uma galera sobre esse assunto, sobre aquele evento que a gente teve lá na fábrica. Em geral, a reação dos dois foi tipo, nossa, mas faz muito tempo, acho que a gente bebeu alguma coisa, eu acho que a gente estava muito doido, a gente não... Eu falei, cara, como assim? Vocês lembram do que a gente viu? E cada um acabou achando uma justificativa para o evento em si. Eu perguntei, mas e o delay? E o espaço-tempo que... Pô, a gente não lembra o que aconteceu de 10 da noite até 3 da manhã. Não, eu acho que eu fui pra praça com um amigo. Eu acho que eu fui pra uma festa. E acaba que essa história acabou com o tempo, talvez tenha divergido para eles. Eles tenham achado uma outra justificativa para o que aconteceu. Então... acabou que talvez eu tenha sido o único que não achou uma justificativa e deixou essa história de lado. Talvez seguir, deixar essa situação só como um evento extraordinário e não encarar como se fosse algo além disso, sabe? Só um evento extraordinário, a vida que segue, e a gente ignora essa história pro resto da vida. Então, esse ponto de sentar e conversar, tentar conversar e falar sobre o assunto, acabou que deu essa curva de eu falar... então talvez eu não consiga aprofundar muito com esses caras essa situação. Talvez eles só sirvam assim para lembrar até do começo e do fim, mas o meio, o que aconteceu na fábrica em si, talvez tenha deixado de ser um ponto que eles se lembrem, ou um ponto que eu possa usar eles como pontos para me recordar, usar eles para me recordar dessa situação. Já descobrimos que existem coisas no céu que muitas vezes não compreendemos. Objetos luminosos de cores variantes que conseguem se mover e fazer movimentos que deixam pilotos de cabelo em pé. Muito provavelmente, e é isso talvez o mais estranho, comandados por algum tipo de força inteligente. Seriam frutos de alguma tecnologia super secreta de grandes potências? Eu acho difícil dizer, ainda mais quando uma das potências foi alvo, como falamos atrás, no caso Tic Tac, que aconteceu nos Estados Unidos. Mas não se resume apenas a esse caso.
o fenômeno dos Foo Fighters na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e até gravuras medievais sobre formas estranhas e luminosas no céu existem, e muitos ufólogos costumam ligar esse fenômeno ao fenômeno UFO. O que seriam esses objetos? Extraterrestres? É o que uma parcela de ouvintes vai dizer. Mas eu tenho que salientar aqui que, apesar de estranhamente sedutor, principalmente por questões culturais, ainda é mais viável alguma tecnologia super tecnológica. Falamos até aqui de dois aspectos muito importantes do fenômeno OVNI: o fenômeno aéreo não identificado e o mito moderno de como a crença se desenvolveu através do século XX, o nosso folclore moderno. Mas existe ainda o aspecto mais popular e especialmente conturbado de ser trabalhado: relatos. E é aqui que entramos nesse terrível e pantanoso terreno, pois além de vários desses relatos contradizerem a origem, o tipo de criatura, propósito, tecnologia que usariam, existem certos padrões em vários relatos de contatos. Então, a partir de agora, trataremos o fenômeno OVNI como tendo a sua hipótese primordial o contato com seres de outros planetas. Não faz sentido continuar essa temporada sem você levar isso em consideração. Uma terminologia muito conhecida e elaborada por Joseph Allen Hynek, por isso mesmo nomeada de escala de Hynek, é a do contato imediato. Hynek é um cientista, astrônomo, ufólogo. Ele foi citado pelo nosso colega, o Philip Kling, alguns episódios atrás, pois era o encarregado pelo projeto Blue Book, ou Livro Azul, em tradução. Após o projeto ser encerrado, ele continuou suas pesquisas de maneira extraoficial e independente. E aqui é bom salientar que estamos ligando a hipótese de que esses objetos são, de fato, veículos pilotados por forças extraterrestres. Então, vamos à escala. Contato de 0 grau. Aqui, luzes misteriosas podem ser vistas a longa distância. Contato de 1º grau. Discos voadores, formas e objetos não sendo fabricados pelo homem. Contato de 2º grau. Efeitos além de visualização: calor, radiação, danos ao terreno, círculo nas plantações, paralisia, animais assustados, interferência no funcionamento de máquinas e perda de memória. Contato de 3º grau. O contato efetivo com seres inteligentes: visual, mental ou sonoro. Bem, para você que curte o assunto, sabe que existem mais graus de contato. Mas é bom deixar claro que a escala Hynek termina nesse 3º contato. Mas o pesquisador Ted Blitcher propôs uma adição a essa escala, que seriam subtipos ao contato de 3º grau do Hynek. A. Uma entidade é observada apenas dentro do OVNI. B. Uma entidade é observada dentro e fora do OVNI. C. Uma entidade é observada próxima ao OVNI, mas nem entrando nem saindo. D. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado, mas atividades de OVNIs são relatadas na mesma área e no mesmo momento. E. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é avistado, e nenhuma atividade OVNI é relatada naquela área naquele momento. F. Nenhuma entidade ou OVNI é observada, mas o alvo experimenta alguma forma de comunicação inteligente. Como vocês notaram aqui, pelo relato do Jean, se formos através dessa escala, levando em conta a hipótese extraterrestre, se você prestou atenção, reconheceu que temos um contato de 2º grau. Perda de memória é um fenômeno relatado pela ciência em âmbito geral, mas associado com luzes no céu, gera essa narrativa alienígena. E caso você não saiba, sim, décadas de relatos ufológicos tratam sobre perda de memória em experiências do tipo, mas não apenas isso. O fenômeno do missing time, ou tempo perdido, é um efeito bastante comum em alguns avistamentos, ou contatos mais diretos com esse fenômeno. Em algum momento, você acorda em um período sem saber exatamente o que aconteceu nos últimos minutos, horas ou até mesmo dias. É mais do que uma sensação de quando você, por exemplo, abre uma geladeira e esqueceu o que ia pegar, ou dirige seu carro do ponto A até o ponto B e não lembra exatamente qual caminho você percorreu. Na maioria dos relatos existe esse sentimento de perda, uma ausência, como se existisse uma forma de subtrair um pedaço de memória recente ou, de certa forma, comprimir o tempo até você saltar para frente. Aqui temos ainda o agravante. Jean estava em grupo, que relatou o mesmo tipo de fenômeno e decidiram seguir adiante. Forma muito comum de deixar para lá esse tipo de evento. O que nos leva para uma palavra que é muito conhecida e que foi bastante utilizada pelas narrativas ufológicas, até perder todo o sentido exterior a ela, mais amplo. A abdução é a crença de que, sendo essas naves veículos interplanetários, podemos ser sequestrados para propósitos diversos, seja comunicação, experimentos bizarros ou um simples engano por parte dos alienígenas.
Bem, é aí que os problemas começam. Desenvolvendo conteúdo de tema ufológico durante quase uma década, algo sempre me incomodou bastante quanto a esses estranhos relatos de contato. Mas isso eu vou deixar em uma hora mais fortuita. Agora, eu gostaria de voltar no tempo para quando isso não era exatamente uma crença popular. Barney e Betty Hill foi um casal norte-americano que viajava de volta para casa após passar férias no Canadá. Eles seguiam pela Rota 3 enquanto se dirigiam para o sul, próximos de New Hampshire. O casal afirmou ter visto uma luz no céu. Betty, por já conhecer relatos dessas estranhas luzes, pede que Barney parasse o carro. Mas ele era cético e preferia acreditar que pudesse ser apenas uma aeronave convencional passando por ali. Quando voltaram para casa, sentiram-se meio atônitos com o ocorrido. Notaram que estavam bem estranhos. Em um impulso, Barney sentiu uma compulsão de examinar seus genitais no banheiro, mas não encontrou nada em comum, enquanto Betty notou algo como vestido rasgado ou alça de binóculos arrebentada. Não satisfeitos, eles tentaram montar uma cronologia do ocorrido e descobriram que não tinham mais lembranças após, ainda na estrada, escutarem um estranho zumbido. Nos dias que se seguiram, eles não conseguiram tirar essa história da cabeça. Barney foi até procurar os militares, que anotaram parte do relato e enviaram um relatório para o projeto Blue Book. Enquanto a Betty foi atrás da biblioteca pública à procura de livros sobre OVNIs, para tentar entender o que havia acontecido. Após pesadelos constantes, finalmente Betty manda uma carta para um dos autores mais populares da época, Donald E. Cahill, que era líder do NICAP, um grupo civil de pesquisa ufológica. Nessa mensagem contou sobre suas estranhas e fragmentadas lembranças, que falam sobre seres humanoides que encontraram durante a viagem. Por isso, a hipótese foi sugerida e de lá foi montado um quebra-cabeça. Voltando para o relato de Jean, ele não pareceu ter notado nada de estranho em seus sonhos ou algo de seu comportamento digno de nota. Mas, vou ser bem sincero com você, ouvinte. Eu não acredito em abdução nesse caso. Talvez em nenhum dos casos. Entendo que pra mim é muito difícil, por mais que acredite nessas pessoas que colocamos aqui para falar sobre suas histórias, que de fato existam veículos capazes dos sequestros. Como ninguém perceberia que alguém simplesmente sumiu instantaneamente durante várias horas? Em que momento a nave desce e não é avistada por pessoas próximas? Como é feito esse primeiro contato? Desce os humanoides e puxam na força bruta essas pessoas? O famoso raio trator que traz as pessoas pra cima, pra dentro das naves? Ou será que é algum tipo de realidade muito mais subjetiva que pensamos? Acredite, ouvinte, que explicações diversas são dadas. Já tivemos relatos de extraterrestres humanoides que, após descerem de suas naves, como se fosse um helicóptero silencioso, portando armas parecidas com cacetetes, simplesmente arrastam pessoas para dentro. Travis Walton relata que foi puxado por essa luz após se aproximar demais de uma dessas naves no famoso relato conhecido como Fogo no Céu. Espiritualistas diversos dizem ter contato com entidades sencientes apenas por viagem astral ou sonhos. O que a gente pode separar disso? O que, afinal de contas, essas pessoas passaram? Eu acho que a que mais me marcou foi a primeira, que eu tinha em torno de 6 anos, entre 6 e 7 anos mais ou menos, que foi o primeiro evento assim que eu acho que foi que desencadeou todo o resto, que foi aquele que eu soube posteriormente que se tratava de um efeito missing time, que ocorreu comigo e com toda a minha família, com vários parentes, no mesmo dia, né, no mesmo momento. E eu acho que foi a primeira coisa que me marcou. Como é que foi isso? Então, eu tenho a lembrança da seguinte maneira. Eu estava deitada no sofá dessa casa que eu moro mesmo até hoje, desde quando eu nasci eu moro aqui. E eu estava deitada no sofá. Eu lembro de estar olhando para a televisão, aquelas televisões de tubo, sabe, cinza de antigamente. E estava passando o Domingo Legal, eu lembro de ver o Gugu, claramente, assim. E no outro sofá estavam os meus avós, aí tinha uma dessas mesinhas de bar, sabe? E tava minha mãe, os meus tios, os meus 2 tios, que são irmãos da minha mãe, e seus respectivos companheiros. E aí eu lembro de pegar no sono, né? Eu lembro de ver todos eles, a situação que eles estavam bebendo.
estavam em pé bebendo cerveja, minha avó estava sentada assistindo TV comigo. E eu peguei no sono. Pra mim não tinha acontecido nada assim muito diferente. Só que quando eu acordei, parecia que eu tinha dormido, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porque quando eu acordei, eu vi que estava todo mundo exatamente na mesma posição que estavam quando eu adormeci, segurando o copo da mesma forma, em pé da mesma forma, tudo do mesmo jeito, sabe? Como se tivesse entrado no stand-by ou daí uma pausa e a gente ficar parada ali da mesma forma. Aí, aparentemente, eu e minha avó fomos as primeiras a dar uma acordada, sabe? Aí eu olhei pra ela, senti que tava estranho, porque era fim de tarde no domingo e já tava muito escuro, já era tipo quase 9 horas da noite. E ninguém tinha entendido o que tinha acontecido, simplesmente todo mundo apagou por várias horas, e parecia que tinham passado, sei lá, 5, 10 minutos, e todo mundo percebeu que isso tinha acontecido, sabe? Porque causa um desconforto você ficar em pé na mesma posição por muito tempo. Então, aí quando eu fui olhando para os meus tios, eles foram sentindo aquela estranheza, foi ficando meio assustador, sabe? Aí eu comecei a conversar com eles, perguntar se sentiram alguma coisa de estranho. Aí eles falaram, nossa, parece que a gente dormiu, todo mundo dormiu, como se tivesse sido um desmaio coletivo, sabe? Só que com pessoas em pé. Exatamente, eles estavam em pé e estavam com um copo na mão, foi um negócio muito sinistro, sabe? Tipo, não tem como a pessoa ficar, acho que talvez até tenha, mas não em sã consciência em pé e segurando um copo de cerveja, sabe? Ah, eu não sei. Pra mim não teve explicação, né? Foi muito estranho e toda a minha família ficou bem incomodada com o que aconteceu, eles até evitaram falar sobre isso depois. Porque a minha família, ela veio de uma doutrina espírita, né? E a minha avó sempre, ela era vista como médium, e toda vez que acontecia alguma coisa meio fora do normal, ela falava que era melhor deixar quieto, sabe? Que era melhor não mexer com nada, porque podia ser coisas que a gente não queria realmente entender melhor, era melhor deixar pra lá, enfim. Aí, daí eu tentava conversar com o resto da minha família sobre esse dia, sobre o que tinha acontecido, se eles sentiram alguma coisa, se eles lembravam de alguma coisa, e sempre tinha um certo receio de falar, e acabava que ninguém mais falou sobre isso, ficou. Todo mundo lembra, minha mãe lembra, minha avó, na última entrevista, lembrava, agora, atualmente, ela provavelmente não deve lembrar mais. Mas, enfim... todo mundo lembra que isso aconteceu, que foi estranho, mas ninguém até hoje tem uma explicação, ninguém tem uma memória sobre o dia. Meu nome é Juliana Soares, sou do interior de São Paulo, tenho 27 anos, sou designer e acho que é isso, não tem muita coisa especial para falar. Mas nessa mesma semana que isso aconteceu, eu comecei a ter um sonho. Um sonho que mexeu muito comigo, porque foi como se eu tivesse tido uma lembrança do que aconteceu nesse tempo que estava todo mundo apagado, sabe? Entendi. Por que você teve essa impressão que aconteceu nesse recorte de tempo? Porque eu estava deitada no sofá do mesmo lugar, vendo o Gugu, olhando pra televisão com a mesma roupa, vendo a minha família em pé do lado da mesa de bar, esses mesinhos de plástico. Minha avó no sofá, eu lembro que ela tinha mania de ficar passando a mão no queixo, sabe? Então ela sempre tava com uma mão perto do rosto e ela tava desse jeito. E tava todo mundo parado, sabe? Eu chamava minha avó e ela não respondia, sabe? Aí, no meu sonho. Aí eu lembro de olhar pra TV, olhar pro lado, ver os meus familiares e falar alguma coisa e eles não ouvirem, nem se mexerem, tava como se tivessem pausa mesmo, sabe? Aí eu escutei uma voz, só que era uma voz que parecia que vinha de dentro da minha própria cabeça, assim. E eu vi uma criatura na porta e foi muito assustador, porque era um bicho alto, né? Umas pernas, braços bem compridos, assim, uma pele meio
meio clarinha, assim, branco, meio acinzentado, mas tinha uma textura diferente, sabe? Parecia não sei, parecia como se fosse uma roupa biológica, assim, sabe? Esquisita. Tinha uma textura estranha. Então, aí ele era tão alto, assim, que ele deu uma baixadinha pra conseguir me ver dentro da sala, sabe? Porque ele era muito maior do que a porta. Ele vinha de fora da porta. Isso, ele tava do lado de fora da minha casa, porque assim, toda vez que tinha reunião de família, o portão da minha casa, tanto o portão quanto a porta da sala, que dá acesso à minha casa, ficavam abertos, né? E aí eu levantei do sofá e tava escutando aquela voz me chamando meu nome, e olhei pra porta e vi aquele ser, e ele deu uma baixadinha pra me olhar, e ele falou: venha que eles estão te esperando. Tem gente querendo ver você. Aí eu ficava assustada e ele falava: não precisa ter medo, pode vir, tá tudo bem. Aí quando eu passo a porta, ele sai, sabe? Daí eu não vejo mais ele sai como se fosse pra eu seguir ele. Aí quando eu passo a porta, eu acordei desse sonho. E é assim que aconteceu. Aí eu tive esse sonho na mesma semana que esse caso aconteceu com a minha família. Só que o mais estranho é que desde os meus 6 anos eu tenho esse sonho no mínimo umas 2, 3 vezes por ano. Até hoje eu tenho esse sonho. A mesma coisa? A mesma coisa, do mesmo jeito. Eu tô adulta, mas ainda me vejo criança, como se fosse sabe, o meu inconsciente querendo voltar naquilo, querendo me mostrar alguma coisa, talvez que não tenha visto. Só que o sonho sempre acaba no mesmo momento. Quando eu atravesso a porta, ele acaba. E em 2019 eu tive ele umas 4 vezes. Eu lembro que eu até comecei a ficar assustada, porque teve uma semana que eu tive esse sonho 2 vezes, junto com um outro sonho que eu vou contar depois. Aí eu fiquei meio assustada. Eu até escrevi um e-mail pro Aconteceu Comigo do Mundo Freak, porque eu tava assustada. Uhum. Aí eu até lembro de você falando depois nos programas, né? Não acho que a gente vai resolver alguma coisa. Eu falei: putz, agora? Eu mandei achando que talvez alguém pudesse falar alguma coisa meio consoladora pra mim, mas acho que não vai rolar. Acho que é pra ter esperança. Acho que... Mas é esse sonho que eu tive constantemente depois que aconteceu isso com a minha família. Foi o que mais me marcou, assim. Entendi. Do jeito que você falou da sua avó, de coisas estranhas acontecerem, ela vez ou outra preferir não falar sobre isso e tal. A sua família tem algum histórico sobre coisas esquisitas? Tem, minha avó principalmente. É engraçado porque esse tipo de coisa não é muito... Digamos que não é muito surpreendente, sabe? Tipo, assustada, mas não surpresa, porque é minha família. Só que é uma coisa que, pelo que eu percebi até hoje, só comete as mulheres. Tipo, só as mulheres da minha família veem e sentem e sonham e ouvem. E os homens, eles acabam pegando a história por tabela, sabe? Por estar junto da gente no momento. Mas nunca sozinhos, nada nunca acontece com eles. Aí, com a minha avó, ela chegou a ser praticamente abduzida. Como é que foi isso? Então, minha mãe tinha uns 14 anos, mais ou menos. E ela tem 2 irmãos, tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E nessa época, eu acho que só a minha tia mais velha que estava em casa, né? As duas, a mais velha e a do meio, que seria minha mãe. Aí eles moravam numa casa em São Paulo que tinha umas janelas de madeira. Aquelas que abrem pra fora, sabe? Uhum. E os meus avós tinham o costume de dormir com a janela aberta. Detalhe que até hoje a minha avó não dorme com a janela aberta, ela não consegue, ela passa o cadeado Tipo, ela pede sempre pra gente passar o cadeado na janela dela, porque ela não suporta ver a janela aberta. Aí eles estavam dormindo com a janela aberta, era verão, né, muito calor. Aí a minha mãe e a minha tia, que dormiam no mesmo quarto, viram uma luz muito forte entrando pelas janelas, né?
Aí nisso meu avô começou a gritar e minha mãe com a minha tia correram pro quarto deles e o meu avô tava segurando a minha avó. Tipo, o meu avô tinha em torno de 1,90 m e a minha avó tem menos de 1,60 m, então 1,55 m por aí. E ele tava segurando ela pelas pernas e metade do corpo dela tava pra fora da janela. E ele tava gritando pra ajudarem ele a puxar, porque ele não tava tendo força pra puxar o corpo dela de volta. Tinha alguma coisa puxando ela pra fora? Exatamente. E com aquela luz forte cegando ele, sabe? E meu avô gritava, e minha mãe e minha tia ajudaram a puxar ela de volta, e ela tava completamente desacordada. Eles não conseguiram acordar ela tava em transe. E no outro dia ela não lembrava de nada. E todo mundo da família que tava em casa viu isso? Viu. Minha tia, meu avô e a minha mãe. Eles tinham alguma explicação pra isso? O que se sucedeu depois? Então, a minha avó, ela teve alguns avistamentos, que ela não me contou assim com muitos detalhes, né? Mas depois do que aconteceu com a gente, eu e minha mãe, juntas, né? A gente começou a ter mais avistamentos depois desse missing time que a gente teve. Começou a vir vários, assim, um atrás do outro, coisa muito esquisita. E a minha avó, e eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Aí eu comecei a correr atrás e eu pressionava muito minha avó. Eu falava, vó, a gente precisa entender o que tá acontecendo, sabe? Porque pode ser que aconteça comigo, pode ser que aconteça com a minha mãe, eu acho que a gente precisa saber. E aí as únicas coisas que a minha avó falou pra mim, assim, com total clareza, ela falou que existiam 2 espécies de alienígenas que visitavam a Terra. E a minha avó, ela é assim, ela não estudou, ela não lê, ela não escreve, então não sei de onde que ela tiraria essa informação, ainda mais na época, eu acho que eu devia ter uns 8 anos quando ela falou isso. Aí ela falou pra mim, olha, existem 2 espécies de alienígenas que visitam a gente. Uns são baixinhos e cinzas, né, e eles não gostam da gente porque eles acham que nós somos parasitas, que a gente tá... uma sanguessuga que está destruindo o planeta. Errados não estão. E tem uns que são altos, magros, assim, com os braços longos, e esses são mais gentis. Eles têm vontade de ajudar a gente a dar uma evoluída, sabe? Aí, depois, com o passar do tempo, eu dei uma pesquisada, comecei a correr atrás, na época não tinha internet, não tinha computador, essas coisas, mas eu comecei atrás de umas revistas de ufologia. E eu achei algumas matérias sobre os Greys. E batia muito com o que minha avó tinha falado. Aí eu ficava pensando, de onde ela tirou, sabe? Essas coisas, ela não lia jornal, não lia revista. A gente nem tinha, sabe, nada... Filmes, assim, na locadora, nessa época eu ainda não ia. Fui bem depois, a gente não era muito de assistir filmes, essas coisas, então eu não sei de onde ela tirou isso. Mas eu fiquei com medo depois. Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se/confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem. E no próximo episódio do Criptologia... E aí ele falou assim, olha, eu não consigo te dar uma explicação muito racional pro que aconteceu com você, porque não faz sentido. Daí a gente ainda tentou, assim. Isso acaba sendo um pouco revoltante de você escutar e... Quando eu acordava à noite e sentia essa sensação, eu tentava lutar, eu tentava me esconder, eu tentava gritar, e tudo isso piorava muito, porque não importa o que eu fizesse,